Dito isso, você já achou o 1 Crônicas? Já achou, né? Então, eu vou ler, e eu acho esse relato surpreendente, porque é muito difícil ler 1 Crônicas, irmãos. Você começa lendo cheio de gás e vai desanimando, é tanto nome, são genealogias, aí você fala: Deus, por que eu tenho que ler na sua palavra essas genealogias, esses nomes tão esquisitos? E de repente você vai lendo essas coisas e vai surpreendendo. Olha aí para a sua Bíblia, olha, eu vou ler na versão século 21, mas acompanhe na sua. Eu leio 1 Crônicas 7, de 20 a 23, olha o que diz. Os filhos de Efraim foram Sutela, pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleadá, pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela, Ezer e Eleade, aos quais os homens de Gate, naturais da terra, mataram quando tentaram roubar o seu gado. Efraim, seu pai, ficou muito tempo de luto, e por isso seus irmãos vieram consolá-lo. Depois ele se deitou com sua mulher, ela engravidou e teve um filho, ao qual ele deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua família. Deixa eu prosseguir a leitura um pouco mais. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Horon, a baixa e a alta, como também Auzém Será. Seu filho foi Refa, pai de Rezede, Rezefe, pai de Tela, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, pai de Elisama, pai de Num e pai de Josué. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe sua Bíblia aberta aí. Irmãos, como eu disse, ler o livro de Crônicas. O livro de Crônicas começa falando de genealogias dos descendentes de Jacó, dos patriarcas, daqueles que deram nome às tribos de Israel. No capítulo 7, ela fala de pelo menos 4 tribos e nomeia pelo menos alguns desses descendentes. E quando está na tribo de Efraim, e nós já estamos cansados, sonolentos, falando assim: ó céus, ó vida, eu tenho que ler isso tudo. E aí vem esse relato fascinante. Eu não sei se você parou para pensar do que acabamos de ler, porque nem sempre as coisas vão bem em nossos lares, e é exatamente isso que esse texto está dizendo. São lutas pesadas, são conflitos não resolvidos, amarguras perpetuadas, muitas vezes tempos de tristeza, tempos de provação, tempos de acusação. A Bíblia, por exemplo, nos fala de uma mulher Ciro-fenícia, uma mulher que era estrangeira em Israel, que de repente procura Jesus, encontra Jesus e vem a Jesus clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoninhada. E se ela fosse uma senhora dos nossos dias, ela diria o seguinte: eu tenho uma filha com transtornos psiquiátricos causados pelo diabo. Ela diria isso, e é algo pesadíssimo para o meu lar, Senhor, então tem misericórdia. E aquela mulher relatada no Evangelho de Mateus 15, cujo versículo acabei de citar, ela percebeu que sem Deus seria impossível lidar com toda a tensão causada pelo diabo que agia na sua vida e por tabela no seu lar.
Satanás, segundo ela diz, literalmente aninhou-se na vida dela e na vida da sua família. E aí, na minha versão, o versículo 23, no final, diz assim: porque as coisas iam mal na sua família. Há algumas versões que dizem assim: as coisas não iam bem no seu lar. 6 por meia dúzia, né? E esse texto que eu li, fala de uma família da tribo de Efraim, e a síntese das condições daquela família é bastante pesada. As coisas não iam bem em sua casa. Irmãos, na versão linguagem de hoje é dito assim: a desgraça tinha caído sobre o seu lar. E o nome do dono, do senhor dessa casa era Zabede. De fato, as coisas não iam bem. Eles tinham 3 filhos. Zabede teve 3 filhos inicialmente: Ézer, Eleade e Berias. Os 2 primeiros adotaram um estilo de vida de contravenção, enveredaram pela trilha da marginalidade, da criminalidade. E certa vez, diz o texto, eles foram roubar gado de uma fazenda da tribo de Gade. E ali eles foram mortos em flagrante delito. Foram mortos apanhados no roubo. E foram tratados à base de chumbo. Eu não sei se naquela época havia arma ou flecha. A Bíblia não diz como mataram. Mas eles morreram em delito. E a Bíblia diz que isto causou muita dor em Zabede, o pai deles. E olha o que diz: pelo que por muitos dias os chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Versículo 22. Seus filhos eram marginais, mas isso não impediu que o pai sofresse profundamente a morte deles. A morte dos filhos certamente causou-lhe 2 tipos de dor. Primeiro, uma dor da perda, dor do luto, uma dor pessoal, uma dor uma dor física também, por que não? Não importa quão falhos e pecadores sejam os filhos, até mesmo os nossos filhos, mas eles ainda são nossos filhos. É isso. Você chora quando seu filho fracassa. Você chora a decepção, muitas vezes causada pelo seu filho. E a dor parece que dói um pouco mais. Não precisamos e nem devemos acobertá-los, transformando-os em vítimas. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas ligadas à área da saúde, que precisam hoje lidar com pais que acham que seus filhos, mesmo com maus comportamentos e indisciplinados na escola, esses filhos, os pais acham que eles não podem ser repreendidos. E como isso é comum, infelizmente, nos dias de hoje. Houve um tempo em que, se o filho fosse repreendido justamente na escola, era repreendido na escola e era castigado em casa, porque foi repreendido. Hoje, alguns pais ficam contra a escola porque a escola repreendeu o filho indisciplinado. Não é sábio defender atitudes erradas dos filhos para protegê-los. A disciplina e a correção são bíblicas. E vou dizer para vocês, são essenciais na formação do caráter da criança. E ainda que sejam processos dolorosos, ainda que doa,
A Bíblia afirma em Provérbios 19, versículo 18, a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. A criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. E a Bíblia vai além, a Bíblia nos dá o exemplo do profeta Eli. Eli era um respeitado sacerdote em Israel, cuja folha de serviços foi maravilhosa. Ele foi o tutor e o mentor do profeta Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia. E esse homem foi tutor de Samuel, foi o homem que ajudou a educar Samuel. Na sua biografia, na biografia de Eli, há um grave deslize relacionado aos seus filhos. E sabe o que Deus fez? Deus repreendeu a Eli severamente. Porque a Bíblia diz assim em 1 Samuel 2, versículo 29. Porque desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei que se fizessem na minha morada? Porque honras teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo Israel? Eli não foi censurado por um deslize próprio, por um deslize pessoal dele, mas pela falta de coragem em confrontar a atitude errada dos seus filhos. Ele justificou os comportamentos dos seus filhos sendo omisso. E justificar comportamentos inadequados dos nossos filhos pode nos trazer graves consequências. Eu tenho uma história aqui nessa igreja. Uma vez houve um casamento aqui, e você sabe que a grande casca de banana numa cerimônia de casamento é criança. Eu falo isso para os noivos, porque a criança vem com aquela plaquinha, a noiva está chegando, maravilhosa. A criança vem com alguma coisa e toda a participação dela na cerimônia é aquilo. Depois, se ela ficar aqui na frente, é muito enfadonho, porque uma criança pequenininha ficar 40, 50 minutos, sei lá o quanto tempo, em pé, caramba, dá vontade de fazer tudo, menos estar ali, né? E a participação dela acabou. Então é a grande casca de banana. Pastor oficiante tem que estar preparado para o que pode acontecer com uma criança. E uma delas, tempos atrás, quando o nosso culto era lá no templo antigo, ela, enfadada, deitou-se no carpete e começou a brincar no carpete. E eu, presidindo a cerimônia, vi que a atenção não estava para mim, estava para alguma coisa lá atrás. E eu olho, está lá a criança, e todo mundo rindo da criança. E eu parei, e logo atenderam a criança. Mas mais na frente eu volto a entender que alguma coisa estava acontecendo atrás de mim, e a criança fez daquela carpete vermelho o mar dela, e começou a nadar no carpete. Não saía do lugar, mas estava nadando. Irmãos, entre um sujeito feio que nem eu e uma criança nadando, você vai prestar atenção em quem? Você não é bobo, vai prestar atenção, né? E eu parei a cerimônia e fiquei calado. E eu chego à conclusão que quando a gente fica em silêncio, daqui a pouco o silêncio começa a gritar, incomoda todo mundo. E estava todo mundo, e ninguém aparecia para nos acudir. E aí, passado talvez 1 minuto em silêncio, eu fiquei só poucos segundos, e os irmãos perceberam como o silêncio grita, e não vinha ninguém. Eu disse, eu quero pedir ao responsável por essa criança, e geralmente eu falo assim, essa criança muito bonita, não é? Eu já aprendi, irmãos, a tirá-la daqui,
E aí eu descobri que a mãe estava gostando, tirando foto da criança ali. Aí a cerimônia acabou, e eu sou esperto pra caramba, me despeço dos noivos aqui, já cumprimento os noivos aqui para não ficar na fila. E fiz isso, e os noivos saíram, daqui a pouco eu dou de cara com a mãe, e a mãe olhando para mim com a cara feia, sabe? E eu disse para ela: olha, minha senhora, desculpa, eu tive que chamar a atenção da senhora, eu fiquei quieto, ninguém veio ajudar, eu tive que chamá-la. E ela me disse assim: o senhor foi muito grosso. E eu falei para ela uma coisa que ela deve ter uma raiva de mim até hoje. Eu disse assim: hoje quem chamou a atenção do seu filho fui eu, mas se a senhora não der disciplina para o seu filho, amanhã quem chama a atenção dele é a polícia. Essa mulher não tem razão para ter raiva de mim? Não tem? Falei isso mesmo, irmãos. Ela deve passar por aqui e falar assim: tem um pastor nessa igreja muito mal educado. Pronto, já estou me entregando, você sabe como eu sou. Justificar comportamentos inadequados dos nossos filhos. E às vezes as crianças são crianças e nós temos que tratar como crianças. Às vezes o problema é nosso, nós adultos. Podem nos trazer graves consequências. Os 2 filhos de Eli morreriam por causa dos seus pecados. Eles morreram por causa desses pecados. Deus pesou a mão por causa de suas atitudes profanas e irreverentes. Por outro lado, é interessante observar que é importante também respeitarmos a dor dos outros. Zebade perde 2 filhos e os seus irmãos vêm para consolá-lo. Olha o que diz, Zebade perde 2 filhos e os seus irmãos vêm para consolá-lo. Há uma versão que eu li: Efraim, seu pai, ficou muito tempo de luto e por isso seus irmãos vieram consolá-lo. A dor é real, ainda que seus filhos mortos fossem meliantes, fossem vadios, fossem transgressores. Seus filhos morreram, 2 deles ao mesmo tempo, mas ainda eram seus filhos. A segunda dor de Zebabe foi a dor moral, a dor psicológica, a dor da vergonha. Além de perder seus filhos, eles foram mortos praticando crimes. E essa dor talvez fosse muito maior do que a primeira, do que aquela dor do luto. A vergonha de um pai pelo filho com comportamento criminoso. A Bíblia afirma que o filho sábio alegra o pai, mas o insensato é a tristeza da mãe. Isso está lá em Provérbios 10, versículo 1. E aqui agora vemos Zebabe, um homem com os filhos adultos, tendo que lidar com a questão da sua reputação. Certamente com comentários furtivos vindo dos seus vizinhos. Eles morreram, mas vocês pensam que eles morreram porque eram gente boa? Morreram porque estavam roubando. E aquela vergonha. Eu já acompanhei no meu ministério pastoral muitas situações embaraçosas e complicadas. Eu lembro-me da situação de um filho de pastor, líder de igreja. O filho com 42 anos de idade se envolveu numa situação moral escandalosa. O pai, um homem íntegro, a família de um homem honesto, honrado, um homem probo, tendo que lidar com uma situação escandalosa causada por um filho de 42 anos, e era visível
a dor, a vergonha que aquele pai estava passando por aquele filho, irmãos. E eu cheguei a comentar com algumas pessoas queridas que eu não achava justo que os pais sofressem tanto por transgressões causadas, criadas por seus filhos, que respondem certamente por si. E eu não acho justa essa relação de codependência na qual os pais de filhos adultos se sentem muitas vezes responsáveis e culpados por delitos causados pelos seus filhos. Afinal, se você está lembrado, há um ensinamento bíblico. Você pode ler comigo Ezequiel 18, 20? Pode ler? Os pais não levarão o pecado dos filhos, nem os filhos os pecados dos pais. A alma que pecar, esta morrerá. Irmãos, é isso que nos diz a Escritura, mas mesmo entendendo tudo isso, nós sabemos quão é angustiante para um pai honrado, para uma mãe honrada, ver seus filhos tomando decisões erradas e às vezes comprometendo o nome da família. Zebabe passou por essa dor, irmãos, a dor do luto, a dor da morte dos seus filhos e pela dor da vergonha, a dor da dor moral de terem morrido numa situação tão complicada e tão vergonhosa. De fato, as coisas não iam bem na sua casa. É isso que a Bíblia diz, as coisas não iam bem na sua casa. E agora eu queria ressaltar a graça de Deus no meio desse caos, porque o relato desse texto, quando você lê prestando atenção, também nos mostra a graça de Deus se manifestando na vida de Zebabe. Ao ler esse texto, eu observo algumas coisas muito interessantes. Apesar das coisas não irem bem, essa situação não foi definitiva na vida e nem precisa ser definitiva no seu lar se as coisas hoje não vão bem lá. Deus pode mudar o ambiente da nossa casa, derramando graça, trazendo vida, e é exatamente que eu creio que por isso esse relato está aí na Bíblia. Veja o que o texto nos diz, olhe comigo os versículos 23 e 24. Depois ele se deitou com sua mulher, ela engravidou e teve um filho ao qual ele deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua família. Sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Horon, a baixa e a alta, como também os em Seerá. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: depois ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seerá, ela construiu as cidades de Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima e Uzem Seerá. E eu fiz questão de colocar essa segunda tradução, porque deixa clara que ele ainda teve uma filha, cujo nome era Seerá, que resgatará a imagem da família, trazendo alegria aos seus pais. Olha o que é dito dela. A gente percebe no versículo 24 que era uma mulher dinâmica. Essa filha se tornou uma pessoa dinâmica, empreendedora, com viés para construção civil, com viés para planejamento, arquitetura, engenharia. Para vocês terem uma ideia, ela construiu 3 cidades, é o que é dito dela, ela construiu 3 cidades, Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima, e outra cidade com o nome dela, Uzem Seerá.
Apesar de tudo que aconteceu com a sua casa, Zebabe terá a alegria de ver o nome de sua família sendo restaurado pela filha que Deus lhe deu. Será se tornou uma figura pública, e uma figura tão marcante, pública, tão marcante, que a Bíblia faz questão de registrar o nome das 3 cidades que ela construiu. Certamente era uma mulher de um dinamismo extraordinário, e extraordinário para os seus dias. Isso se torna claro na construção dessas cidades. E como eu disse, a última leva o seu nome. O que é que nós aprendemos com isso? Isso é o que é o mais importante aqui. Não importa a tragédia que possa ter atingido a sua casa. Não importa a vergonha que você já tenha passado. Deus pode modificar a nossa história, Deus pode modificar a história da nossa família. É isso que esse texto está querendo nos ensinar. Às vezes nós ficamos muito abatidos com os problemas e com as lutas dentro dos nossos lares. Às vezes nós ficamos perplexos, desanimados com o caos dentro da família. E de fato sofremos muito, mas é sempre importante lembrar que ainda há muita coisa surpreendente, linda para acontecer. E Zebabe tenta colocar, depois que seus filhos foram mortos, ele tenta colocar em ordem a sua vida, o seu lar, a sua família. Deve ter sido muito difícil, mas a Bíblia diz que depois da tragédia, da dor, coabitou com a sua mulher e esta concebeu. Na busca por reorganizar a sua história, sua esposa ainda lhe deu um filho e uma filha, a filha foi Será. E a ideia de coabitar é muito interessante, porque nos traz a ideia de que a vida precisa voltar ao seu eixo. A vida precisa voltar à sua normalidade. Passamos por crises, mas a vida precisa voltar a ser vivida. Sempre quando eu passo por um sepultamento, estou presidindo um sepultamento, uma das coisas que eu falo para os enlutados é: Deus ainda tem bênçãos e vida para vocês. E a última coisa que Deus ia querer da vida de vocês, e a última coisa que o familiar falecido ia querer da vida de vocês, é que vocês se sepultassem com ele. A vida, há bênçãos. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã... vocês já estão dormindo, né? O choro pode durar uma noite, mas pela manhã... despertaram, irmãos. Pela manhã vem a alegria. E o fato desse homem ter coabitado com a sua esposa, ele reorganizava e ressignificava a sua vida. Muitas vezes a dor e a tragédia nos abatem num nível que somos incapazes de dar a mínima ordem ao caos estabelecido. E a dor se torna mera dor e passamos a viver em torno da tragédia e não conseguimos sair daquela tragédia. E isso é muito comum, e nós não precisamos negar a nossa dor, mas também não precisamos viver em torno da dor, por mais dolorosa que ela seja. E é isso que essa família está nos ensinando. Certa vez um pediatra crente começou a assistir um rapaz que ocasionalmente, comparecia àquela igreja. Sempre vinha à igreja pedindo ajuda. Ele tinha o vírus da AIDS e a igreja sempre o ajudava. Mas apesar de ser HIV positivo, ele tinha uma saúde. E certo dia, aquele médico, depois de muito ajudar aquele jovem, foi conversar com ele, conversou de uma forma bem enfática com aquele rapaz e disse o seguinte:
uma coisa que eu não gostaria de me esquecer. Ele disse o seguinte: você não pode transformar a sua dor num patrimônio pessoal. Você não pode transformar a sua dor no seu patrimônio. E o que ele quis dizer com isso? Muitas vezes usamos a dor para justificar a nossa negligência. Muitas vezes usamos a nossa dor para justificar os nossos comportamentos que não são os melhores, ou os comportamentos que nós adotamos. E a dor começa a se tornar um capital que nós acionamos sempre que houver alguma necessidade. E aí não saímos da dor, ficamos naquele redemoinho. E quando nós fazemos isso, nós passamos a viver em torno da dor, que pode vir na forma de uma doença física, uma doença emocional, da depressão, ansiedade, culpa, vergonha, traição, e você justifica tudo da sua vida a essa dor. Dessa forma você transforma a dor na coisa mais importante da sua vida. E vou dizer para você, tem muita gente com quem eu convivo, que já transformou a sua dor na coisa mais importante da sua vida. E esse homem está nos ensinando que, por mais trágica que seja a sua dor, ela não precisa ser o seu patrimônio. E aí nós, com isso, perdemos a capacidade de avançar por causa de uma experiência negativa lá atrás. São pessoas que estão empacadas na vida, não saem do lugar, estão presas a um acontecimento negativo no seu passado. Eu conheço crentes que justificam que não vêm mais à igreja porque em 1900 e Aracide Almeida, o diácono da igreja a tratou mal. O pastor falou alguma palavra. E essa gente parece que sofre de amnésia, só se lembra daquele foco negativo. E não se lembram de tantos diáconos que foram bênção na vida delas. Não se lembram de tantos crentes que a ajudaram em tantas outras coisas. Mas porque um infeliz de um pastor, talvez agindo num dia que estivesse muito estressado, disse-lhe alguma coisa que não soou bem, isso é justificativa para ficar empacado na sua fé lá em 1900 e Aracide Almeida. Zebabe decide continuar vivendo e ele precisa namorar a sua mulher. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele volta a namorar a sua mulher, ele volta a conviver em família. A vida precisa acontecer, a vida precisa voltar ao normal, ele precisa viver, a sua mulher precisa viver, a sua família precisa ser feliz. Irmãos, você precisa normalizar a sua vida, porque você não sabe onde Deus pode levar a sua história, mesmo depois de uma grande tragédia no seu lar, mesmo depois de um acontecimento ruim na sua casa. Outro aspecto fenomenal que eu encontro nesse texto, será relatado quase no final desta perícope, e passa muito despercebido, e foi por isso que eu li até o versículo 27, porque o versículo 27 diz que dessa família, de quem foi Num, de quem foi filho de Josué. O que vemos aqui, esse texto está falando do que aconteceu com a genealogia de Zebabe. Esse homem teve uma experiência devastadora. Da sua linhagem nascerá, entretanto, um dos líderes mais respeitados na história de Israel. Ele teve 2 filhos de quem ele se envergonhou. Mas a vida não parou, Deus foi gracioso com ele. Veio um casal de filhos depois da morte
desses rapazes contraventores. Veio um casal de filhos, Zerá, que foi uma mulher dinâmica. Mas logo depois veio Num, pai de Josué. E Josué foi o segundo grande líder do povo de Deus que entrou com o povo na terra prometida. Josué foi o grande líder em Israel. Das suas entranhas, das entranhas de Zebabe, surgirá Josué, sucessor de Moisés. E esse texto nos enche de esperança. Muitas vezes nós não fazemos ideia do lugar para onde Deus quer nos levar. Muitas vezes não fazemos ideia do que Ele deseja fazer em nossas vidas se nós continuarmos perseverantes. Então não jogue a toalha, não desista nunca. Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, ele diz assim: nós abatidos, porém não destruídos. Muitas vezes as pessoas nos abateram, mas elas não nos destruíram. E essa afirmação, ele diz literalmente o seguinte: eu já recebi socos em que eu fui ao chão, mas eu me levantei, eu não caí em nocaute, eu me abati, caí e me levantei. Mesmo que eu beije a lona, atingido, eu não serei destruído. E o fato de cairmos não significa que a luta acabou. E é necessário se levantar com a convicção de que existe vida pela frente, existe luta pela frente, existe jogo pela frente, existem bênçãos pela frente. A característica do cristão não é que vai lhe faltar tribulação. No mundo tereis aflições, disse Jesus bem claramente. A característica do cristão não é a ausência de batalhas, mas que toda vez que o desânimo ou a descrença vierem, nós podemos ser surpreendidos por outro enredo que o Senhor construirá a despeito das circunstâncias desfavoráveis que nós estamos passando hoje. Nós podemos perder uma batalha, mas não devemos perder a guerra. Não devemos baixar a guarda, não devemos desistir da luta. Somos inclinados a nos desesperarmos, muitas vezes, em muitas circunstâncias, pensando que chegou o fim, não há mais nada o que fazer. E a Bíblia diz o contrário. E eu gosto do que Deus disse para o povo de Judá quando ele foi levado cativo para a Babilônia. O povo foi castigado e Deus permitiu que a Babilônia levasse o povo de Israel para ficar escravizado lá durante 70 anos. Logo surgiram os profetas da felicidade, como existem hoje, prontos a dizerem: não, isso não vai ser nada, vai durar poucos anos, vai ser rapidinho, vocês estão castigados e vai ser rapidinho, é uma coisa de Deus, Deus não vai castigar vocês muito não. Como existem hoje muitos profetas da felicidade, sempre tentando, no meio de uma ferida grande, só botar mercúrio cromo. Irmãos, muitos nem sabem o que é mercúrio cromo. Vá ao Google e bota lá mercúrio cromo e vá saber o que é. Pronto, não vou ensinar tudo, né? Pronto, volta aqui, irmãos. Presta atenção. E Deus, o que Deus fez? Eles estavam dizendo: vai ser rápido, vai ser rápido. O que Deus fez? Deus disse assim: Jeremias, eu preciso que você escreva uma carta para o povo que está lá na Babilônia. E você vai dizer para eles que o castigo não vai ser um castigozinho não, vão ser 70 anos que eles vão ficar lá. E diga para eles o seguinte: casem-se aí. Sejam bons cidadãos daí da cidade em que vocês estão. Plantem árvores frutíferas. E eu acho isso maravilhoso, irmãos, porque ele não disse assim: façam uma hortinha, não falou nada disso, falou:
plantem árvores frutíferas, porque a árvore frutífera depende dela, você tem que esperar um tempo para dar o primeiro fruto, não é isso? Horta não, em 3 meses você tem lá a sua alface, aquela coisa toda, né? Plantem árvores frutíferas, porque na felicidade do povo local vocês serão felizes. E aí em Jeremias 29, 11, há a mensagem mais maravilhosa que Deus manda para aqueles escravizados. Deus diz assim: há esperança para o teu futuro. Deus diz: vocês vão ser castigados mesmo e vão passar 70 anos aí, a vida vai ser dura, vocês não vão enfrentar moleza não, mas há esperança para o futuro de vocês. E aí o apóstolo Paulo, naquele texto que eu fiz referência há pouco, ele diz assim: quando perseguidos suportamos. Eu acho isso extraordinário. Sempre existe uma rota alternativa para o crente em Jesus Cristo. Eu tenho um amigo que gosta muito de futebol americano. E uma vez ele contou de um jogador que era o craque da universidade no jogo de futebol americano, e já estava sendo despontado para ser contratado pelas maiores equipes profissionais. E ele foi a um jogo, eu não entendo nada de futebol americano, mas o jogo na final, em que as grandes esperanças estavam derramadas sobre ele, os olhares foram colocados por ele, achavam que ele ia fazer uma grande partida e dar a vitória ao seu time, e o estádio estava lotado, e o jogo começou, os lances calculados, planejados. De repente uma bola cai no colo dele, ele sai correndo com ela, mas no meio da confusão dos jogadores, dos gritos da torcida, ele correu contra o seu próprio time e fez o ponto contra, o que seria gol contra num jogo de futebol. E aquilo foi uma desolação tal, acabou o tempo, eles foram para o vestiário, foi uma loucura que ele cometeu, uma decepção, e no intervalo ele estava tão envergonhado que disse ao técnico que não queria voltar. E o técnico disse para ele: olha só, você vai voltar, você vai reparar o que você fez e você vai arrebentar com esse jogo. E ele voltou e fez um segundo tempo extraordinário, e o seu time foi campeão, e os comentaristas afirmaram que ele foi o melhor daquele jogo. Nós não podemos fechar tudo isso, já que nós estamos falando sobre um episódio do Antigo Testamento. Eu estou dizendo que muitas vezes, no meio do caos, do desânimo, das situações ruins, Deus faz renascer a esperança e pode nos abençoar com bênçãos inimagináveis. E eu não posso terminar só olhando para esse texto sem pensar no Evangelho. Esse texto sobre a família de Zebabe nos fala de fracassos, derrotas, vergonha e superação. Não é essa atitude, a nossa atitude diante de Deus? O que a Bíblia nos ensina sobre quem nós somos? A Bíblia nos fala que todos nós pecamos, todos nós estamos desconectados com a glória de Deus. Todos nós estamos afastados da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer, que nenhum homem é capaz de impressionar Deus, que nenhum homem é capaz de se justificar diante de Deus, que o padrão de Deus é muito alto e o nosso é muito baixo, que aquele que diz que não comete pecado está redondamente enganado. E a Bíblia faz questão de demonstrar o fracasso de todos os seus personagens. Você já parou para meditar na Bíblia? Moisés assassinou um homem. Paulo consentiu e ajudou na morte de Estevão. Paulo dizia: eu não sou digno de ser pregador do Evangelho, porque eu persegui a igreja.
Pegue os grandes heróis humanos da Bíblia, todos eles com pés de barro. Davi cometeu loucuras, assassinou um homem também. E na Bíblia, a Bíblia faz questão de demonstrar o fracasso dos seus personagens, por mais que Deus os tenha usado. Só existe um único herói na Bíblia. E o único herói da Bíblia chama-se Jesus Cristo. Ele é o homem perfeito, que por causa da nossa situação de fracasso, assumiu o nosso lugar. E nós não podemos ler qualquer texto da Bíblia e ficarmos nos referindo ao fracasso e sucesso de homens, porque não são essas coisas que a Bíblia quer falar e que nós devemos falar. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo, o que Ele fez. E se olharmos para nós podemos incorrer em dois erros que os evangelhos sempre tentam nos livrar deles. O primeiro é o desespero humano. Olhamos para nós, olhamos para a nossa vida, olhamos a vida como gente fracassada, muitas vezes incapaz. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que ia melhorar a sua vida e daqui a pouco você começou a fazer exatamente aquilo que você tinha prometido a si mesmo que ia fazer, que não ia fazer. E aí nós ficamos vivendo em torno da nossa vida fracassada, em torno da vergonha, da nossa humilhação. No caso de Zebabe, a vergonha de ter 2 filhos assassinados porque estavam roubando gado de uma tribo vizinha. Que vergonha! E esse homem poderia ter vivido a sua vida com aquela dor, viver sempre marcado pela culpa. Por que eu não eduquei melhor os meus filhos? Vivendo com a humilhação. Mas não é isso que nós vemos. Deus é capaz de restaurar as pessoas mais fracassadas e levantar-nos das condições mais humilhantes. Deus é capaz de devolver dignidade para a nossa vida. Viver em torno da dor e da vergonha não é o caminho do Evangelho, não é o caminho que o Evangelho aponta para você. Vivermos em torno dos nossos fracassos não é o caminho que o Evangelho nos aponta. O segundo erro que nós podemos incorrer é do orgulho espiritual. Primeiro é nos sentirmos sob trato de pó de nada. O segundo é o orgulho espiritual. E quando isso acontece, nós passamos a acreditar que nós somos bons mesmos. Nós fazemos, nós acontecemos, nós podemos, nós somos capazes, deixa comigo. E a vida de Zebabe demonstra que ele não foi capaz. Seus filhos se perderam, seus filhos fizeram coisas que trouxeram vergonha, fizeram coisas erradas. O que temos aqui é a graça de Deus. A graça de Deus que começa a se manifestar no meio da sua dor, no meio da sua vergonha. Sua esposa lhe dá outro filho e levanta uma filha tão admirável quanto Sera. É Deus fazendo, é Deus ajudando, é Deus trazendo conforto, é Deus trazendo esperança. Esse texto não é sobre um homem, Zebabe. Esse texto diz que as coisas iam mal em sua casa. Não é sobre Zebabe esse texto. Esse texto é sobre Deus. As coisas iam mal na casa de Zebabe, mas Deus conseguiu transformar tudo. Não há espaço para orgulho humano. Também não há lugar para desespero. Glória a Deus por isso. Nós precisamos olhar para Jesus, olhar para Cristo. Ele é o homem perfeito. Ele sofre a nossa humilhação. Ele assume a nossa vergonha. Ele enfrenta a cruz em nosso lugar. É Jesus quem nos sustenta. É Ele que dá a virada.
é Ele quem nos mantém, é Ele quem nos levanta. Glória a Deus. Podemos sempre olhar com esperança, porque Jesus, que foi morto e humilhado, levantou-se da sepultura e está assentado à direita do Pai, onde intercede por nós, como diz Hebreus 7:25, e através do seu sangue, do seu sacrifício, Ele muda a sorte da nossa vida. As coisas podem estar indo mal em sua casa, mas não precisam continuar assim. Essa frase que eu estou falando é tão simples, mas é tão importante, é o tema central dessa mensagem. Vamos ler todos juntos? Vamos ler, leia lá comigo. As coisas podem estar indo mal em sua casa, mas não precisam continuar assim. Com Jesus há sempre esperança de restauração. E irmãos, é isso que eu gostaria que ficasse no seu coração. Então, duas coisas: continue lendo as genealogias da Bíblia. Às vezes a gente acha coisas preciosas. Segunda coisa, temos um Deus que devolve à nossa vida muita esperança. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã, e o povo de Deus diz: amém.